Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria podermos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus. Palavra esta que vem fortificar a nossa vida, nos dar ânimo para percorrer o seu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje o evangelho proposto pela igreja está em Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 26. E diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guiais cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje no Evangelho nós observamos as duas advertências de Jesus contra os fariseus e mestres da lei. Num total são 7 advertências, né? Os chamados 7 ais. E hoje nós estamos vendo então o 4º e o 5º ai que Jesus fala com estes fariseus. Primeiro, Jesus fala: ai dos que pagam o dízimo, mas omitem a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essa advertência já era suscitada pelo profeta Amós lá no século 8º antes de Cristo, no capítulo 2, versículo 4 ao 26. E depois de uma sequência de exortações, né, por outros profetas que condenam a hipocrisia e a ideologia dos santuários, dos atos de culto sem a justiça, a lei, no caso agora nós observando o Evangelho, ela prescrevia o pagamento dos dízimos, né, e taxas para dar sustento aos levitas, aos sacerdotes do templo, e também aos pobres, como podemos conferir lá no livro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 ao 33, ou também no livro de Deuteronômio 14, 22 ao 29, ou Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 12. Pois os impostos, ou os dízimos, né, é a 10ª parte dos rendimentos, como nós sabemos. Eram cobrados sobre animais, produtos da terra. Porém, os fariseus, manifestando sua rigorosa honestidade fiscal, pagavam também sobre o hortelã, a erva doce e o cominho, sobre os quais não era
considerado obrigatório e sem prescrição de tais taxas. Então, esta era uma forma exagerada e doentia por parte dos fariseus e mestres da lei, da obediência à lei. No entanto, não praticavam e se esquivavam de questionar sobre a prática da caridade, da solidariedade e da justiça, porque a prática destas virtudes exigia dos fariseus e mestres da lei comunhão com as pessoas, e esta comunhão eles não possuíam. Então, meu irmão, minha irmã, vejamos o problema dos fariseus, mestres da lei, quando Jesus faz esta advertência, é porque eles, fiéis cumpridores, rigorosos da lei, até mais do que a lei exigia, eles não conseguiam, em contrapartida, serem praticantes de valores, de fundamentos muito mais importantes. Não conseguiam, então, viver a caridade, a justiça e a solidariedade. Porque isso exigia deles estar em comunhão com as pessoas. Então nós percebemos na nossa vida, e você de repente pode perceber isso também, que para eu ser um cumpridor da lei, daquilo que orienta, e é bom que eu seja, eu preciso antes estar em comunhão com o irmão, com a irmã. Eu não posso fazer algo exageradamente e deixar a outra parte de lado. Então é como se o essencial, na verdade, fosse colocado no canto. E aí a gente precisa comungar dessas duas ideias. Eu sou um praticante da lei, eu faço de acordo com o ensinamento da palavra, mas eu observo, eu pratico, eu estou em comunhão também com meu irmão, minha irmã. Estar em comunhão é viver plenamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Depois, então, Jesus vai dizer o segundo ai do evangelho de hoje, que dentro do grupo todo, dos 7, é o quinto. E ele vai dizer: ai dos que limpam o prato e o copo só por fora, mas por dentro estão cheios de rapina, estão cheios de sujeira. A metáfora do copo se aplica à vida, à nossa vida, à sua vida. Os escribas e fariseus, se não se lavassem, mesmo os que estavam em volta do templo, nas praças e em outros lugares públicos, não comiam. Era uma preocupação extremamente exagerada. Porque não era uma questão só de higiene, Só que o jeito e a extensão da lavação compreendia apenas as mãos. Eles cuidavam de ritos externos, mas as intenções eram perversas. Aí está o problema maior. Eles cuidavam de ritos externos, mas as intenções eram perversas. Isso deve tocar o nosso coração para que o externo reflita o interno e não o contrário. O estado moral da pessoa não tinha parâmetros com expressões internas e com as suas intenções. Ou seja, estavam separados. Fazia-se o rito de lavar as mãos, mas o coração, a vida, a prática da misericórdia, da justiça, da solidariedade não cabiam em suas vidas.
A rapina é um instinto destrutivo, devorador e aproveitador. A ave de rapina mostra sua plumagem pela bela e imponente, mas tem o seu bico retorcido e voltado para dentro. A prática dos escribas e fariseus manifestavam sua plumagem, o externo, né, a beleza, na limpeza das mãos, na parte externa, como símbolo de uma prática falsa e hipócrita, mas esperavam sempre momentos oportunos para explorar viúvas, oprimir a mulher, tomar os bens dos órfãos, como nos fala o profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 15 ao 17, e também no capítulo 3, versículo 14. Eles se apressavam em mudar as leis para ganhar e lucrar. Lembra o profeta Isaías também, lá no capítulo 10, versículo 1 e 2. Para angariar terras e bens. Ainda o profeta Isaías, lá no capítulo 5, a partir do versículo 4. Tornando-se os verdadeiros devoradores da carne do povo, como aves de rapina. Lembra o profeta Malaquias, aliás, o profeta Miqueias, no capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Aí então reside o problema de se praticar uma lei, em contrapartida não observar o que essa lei verdadeiramente reflete em sua vida. Então, nesses dois ais hoje de Jesus contra os fariseus, os mestres da lei, aqueles que se propunham a seguir rigorosamente, não está na prática de tais leis só, mas de observar a lei, mas não fazer aquilo que realmente é o mais importante. As duas coisas deveriam estar ligadas, mas no interesse de tirar aquilo que é do outro, de apropriar-se indevidamente dos bens do próximo, deixar o outro na miséria, você então quer justificar na sua prática determinadas posturas que são injustas, que são incoerentes com o Evangelho. Então Jesus faz essas duas duríssimas advertências a eles, para deixar bem explícito que é preciso observar antes de tudo a vida que leva o outro a ter mais vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude, nos faça então progredir neste ensinamento de Jesus, de observar a lei, mas antes de tudo sermos solidários, sermos justos, sermos fiéis ao Senhor de fato, pois tudo isso deve caminhar dentro de nós, para que o que nós temos dentro do nosso coração, da nossa vida, reflita como testemunho no externo, e não o contrário, pois o por fora pode enganar, mas o que vem de dentro, o que brota do seu coração, um coração misericordioso, um coração amoroso, um coração justo, um coração fiel ao Senhor, o faz então ser verdadeiramente um praticante de uma lei que liberta, que salva, que dá coragem, que gera vida e mais vida. Meu irmão, minha irmã, que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.